e até porque muitas das coisas que eu vou trazer eu aprendi com alguns de vocês que estão aqui. Professor Alexandre, Dani Kretli, Cláudia, o Guilherme, que está lá embaixo, não sei se o Guilherme está nos ouvindo, é um grande amigo, apaixonado por educação também, que foi colega do mestrado na USP. Então, são colegas com quem eu dialoguei a vida toda e parte disso aqui eu devo a vocês, eu aprendi com vocês, né? E quero mais uma vez agradecer e pedir para que a gente sempre troque aqui, gente, converse. Os assuntos que nós vamos trazer não tem limite, a gente sabe, a gente ficaria um tempão conversando. E até, né, Fátima, a gente já combinou, como tem muito assunto, a gente precisa encerrar às 19, quem sabe a gente consiga fazer uma segunda edição, porque o assunto é quente, né? Fátima, obrigado mesmo, viu, querida, pelo convite. Gente, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu trouxe só alguns materiais para a gente começar a discussão, mas a ideia é ser o mais dialógico possível. A Fátima, quando me apresentou o convite de discutir inteligência interartificial, eu já pensei, meu Deus, por onde começo? Né? Porque é um assunto tão apaixonante, que mexe tanto com as nossas vidas, está tanto no nosso dia a dia, que eu fiquei até em dúvida o que eu trazia. Eu trouxe alguns elementos aqui para esquentar a nossa discussão. Vamos ver se vocês gostam. Depois gostaria muito de saber o feedback de vocês. E como não é mentira que eu aprendi com muitos de vocês, eu já quero começar dizendo que boa parte do material que eu trouxe aqui foi indicação da nossa querida Dani Kretli. A Dani me apresentou recentemente esse artigo que, né, Dani, eu achei legal que ele materializa tudo que nós já discutimos, né? Tudo que a gente acredita e pesquisa. É um artigo muito legal da Harvard Business Review, que diz que justamente o segredo da inteligência artificial são as pessoas, né? Acho que é um bom começo. Esse livro também, que é um livro muito interessante, não sei se alguém de vocês já teve contato, já conhece, que é o livro Humanos, né? Mais Máquinas, reimaginando o trabalho na era da inteligência artificial, que também tem aqui algumas das referências que eu trouxe para vocês. É tão dialogado e é tão troca que eu gostaria de começar com um vídeo que foi apresentado para mim pelo professor Alexandre Gracioso, que está aqui conosco, que eu acho que ajuda a dar uma esquentada nesse debate sobre o futuro ou presente de todas essas tecnologias que a gente está englobando aqui em inteligência artificial. Professor, inclusive, vou te pedir, se você quiser comigo aqui, discutir esse vídeo, que eu acho dos mais interessantes. Eu vou compartilhar rapidinho com vocês. É uma honra. Por favor, explicar para a gente quem é o Blue. Vou colocar aqui, vamos ver se vocês ouvem. Espera aí, deixa eu compartilhar de novo aqui com o som. Desculpa, pessoal, para a gente discutir quem é o Blue. Deixa eu ver se vocês ouvem. Estão ouvindo? O Blue é um robô, né? Criado por Berkeley, e ele tem algumas características bem interessantes. Por exemplo, ele tem ações não estruturadas, né, professor? Eu acho que isso que é o mais incrível. Sim. Entre tantos vídeos de robôs, né, com inteligência artificial, esse realmente me chamou a atenção, porque ele faz ações que não estão num gabarito, né? Não é que nem um robô fabril, que tem um gabarito rígido de movimento. A toalha, por exemplo, que ele estava dobrando, a toalha escorre, o parafuso rola. Ele é capaz de algumas ações bem sofisticadas. Essa flor, por exemplo, tem que pegar de uma forma delicada. É uma evolução realmente em relação a um robô com movimentos mais rígidos, né? Exato, e é interessante, né, que quando a gente pensa aonde a robótica, a inteligência artificial, para onde elas vão, né, provavelmente esse robô aqui nos dá bastante insights, né? Acho que sim, ele já está educadinho, ele limpa lá o café. Vocês viram? Já tem As muito pessoas não fazem isso. Estou sofrendo com os meus filhos para eles aprenderem a fazer isso. Exatamente. O Blue, então, ele é... Olha, temos mais uma querida aqui, Kátia, entrando com a gente. Vvou admitir aqui, tá bom? Pode deixar que eu admito. Pode deixar. Obrigado, querida.
O Blue, então, gente, ele do que a gente entende como robótica, uma boa materialização de para onde que essa ciência, ou as ciências ligadas, né, à robótica, estão caminhando. Para a gente começar a entender também em que pé nós estamos em termos de acesso à tecnologia, que às vezes a gente fala de robótica, parece uma coisa tão distante, né? Inteligência artificial, nós temos hoje uma boa cobertura, um bom alcance, apesar de todas as desigualdades brasileiras, um bom alcance, uma boa cobertura de tecnologia digital no Brasil. Aqui são só alguns exemplos de uma pesquisa recente do Google que mostra que, no fundo, 70% dos brasileiros já estão conectados, a maioria principalmente via smartphone, e os brasileiros gastam, em média, mais de 9 horas por dia na internet, o que é muito, né? Além de tudo, 7 em cada 10 brasileiros estão em alguma mídia social, alguma rede social, o que é 45% acima da média mundial. Ou seja, apesar de todas as nossas desigualdades, podemos dizer que somos um país conectado, né? E bem cá entre nós, no que se refere às mídias sociais, muito conectado. Para a gente começar a definir um pouquinho o que é inteligência interartificial, a gente precisa entender o que é inteligência artificial, né? Não sei se todo mundo aqui tem a mesma definição de inteligência artificial, a gente tem uma definição meio tácita de tudo que a gente vê por aí, mas a inteligência interartificial não é tão difícil de nós entendermos. Se a gente usar como equivalência a inteligência interpessoal, que é a inteligência que se refere às competências de relacionamento com o outro, né? Empatia, trabalho colaborativo, tudo aquilo que a gente inclui na inteligência interpessoal, não é tão difícil de entender o que é a interartificial. Eu trouxe aqui uma definição que eu gosto bastante de um desses materiais, que é a capacidade de entendermos as potencialidades da inteligência artificial e da robótica, não apenas para se proteger delas, mas também para fazer parcerias com elas. Então, na prática, eu entender e me relacionar com essas tecnologias, né, digitais, a ponto de eu conseguir não só me proteger, mas produzir, ampliar a capacidade de pensar de forma criativa com o uso da inteligência artificial. Tudo bem? A gente aqui deu para entender mais ou menos o que nós estamos chamando de inteligência interartificial? É, no fundo, uma inteligência interpessoal com a inteligência artificial, né? Acho que a gente pode dizer, né, Danilo, Opa, que é a capacidade que eu tenho de me relacionar com essa inteligência artificial e poder aproveitar o máximo dessa relação, estabelecendo uma relação harmoniosa, né? Do mesmo jeito que a gente fala Exato. inteligência pessoal, ok? Tem uma outra coisa também que aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar, né, que é a ideia de, a partir de características bem humanas, de competências bem humanas, utilizarmos, né, usufruirmos de uma inteligência sobre-humana, que no caso aqui seria inteligência artificial. Vamos tentar materializar um pouquinho isso, né? Para a gente poder caminhar, eu acho que cabe a gente só dar uma olhadinha no que é que geralmente se chama de inteligência artificial. É um conjunto tão vasto hoje de tecnologias digitais, de rotinas digitais, de mecanismos, que seria difícil, a gente precisaria aqui de um dia inteiro só para discutir todas esses campos, né, que hoje estão ligados ao que se chama de inteligência artificial. Mas, em geral, a gente pode dizer que tem muita coisa na nossa vida em que a gente usa a inteligência artificial de uma maneira bem prática. Aqui são só alguns exemplos de empresas, negócios, serviços que usam, de alguma maneira, a inteligência artificial para nos relacionarmos, né, com eles, mas também há muitos outros campos. Aqui eu trouxe um conjunto de áreas, né, de campos de negócios que hoje já utilizam e muito, ou tem uma perspectiva muito grande de utilizar inteligência artificial. Então, por exemplo, desde, claro, das fintechs e empresas de tecnologia, que todos nós conhecemos, a maioria, as mais famosas talvez estejam aqui, até serviços financeiros, serviços de saúde, transporte e logística, até chegarmos num campo que pelo qual todos nós somos apaixonados, que é a educação, né?
Aqui é só para a gente ver que esse campo, que às vezes é um pouquinho difícil de a gente acompanhar, entender, afinal são tantas técnicas e rotinas, no fundo elas já fazem parte da nossa vida. Elas não vão fazer, elas já fazem parte da nossa vida. E fazem parte, principalmente, aqui tem algumas palavrinhas, daqui a pouco, pessoal, vou compartilhar com vocês posso pedir para a Fátima também enviar, Fá, um glossário de todos esses termos, porque são muitos os termos ligados à inteligência artificial. Eu já quero aqui começar problematizando, eu trouxe isso para a gente discutir. Essa definição de inteligência artificial como um conjunto de tecnologias avançadas que permite que as máquinas aprendam e compreendam a inteligência humana para imitá-la e agir de acordo, eu acho uma definição limitada, tá? E aí o segredo dessa definição limitada está justamente no que a gente entende como inteligência. Mas vamos, por hora, entender que é um conjunto de tecnologias que, de alguma maneira, pretende reproduzir, imitar e produzir a partir de uma concepção de inteligência humana, né? Para isso, a gente tem aqui vários campos, vários conjuntos de tecnologias que, no fundo, um vai incluindo o outro. O bom e famoso machine learning, que é justamente uma parte da inteligência artificial que vai capacitar os sistemas a aprender com a experiência. Então, eu posso tanto imputar dados e dizer para a máquina como eu quero que ela se comporte diante de determinado dado, como, eventualmente, ela pode aprender sozinha. Ela vai percebendo padrões nesses dados, nessas informações, e ela mesma vai, entre aspas, produzindo conhecimento e agindo. Tá? Então, a gente tem o machine learning, que é essa categoria geral, que vai englobando, né, outros subconjuntos que podem chegar até num nível de a própria máquina supostamente aprender sozinha, né? Tá muito hermético, gente, tá muito distante, tá dando para a gente acompanhar. Acho que, como eu sei que muitos de vocês já entendem o que é inteligência artificial, sim, eu acho que a gente não precisa gastar tanto tempo nessas definições, embora, claro, né, seja um mundo aqui de discussões. Tudo bem? Bom, sabe o que eu queria te colocar? Assim, você estava falando, eu estava pensando aqui, só para jogar isso, né? Como é interessante, porque esse mundo já faz parte tão integrante das nossas vidas, que quando você se depara com empresas que não têm isso, você se ressente. Pelo menos hoje, assim, cada vez que eu vejo essas empresas que ainda ficam só no humano, em coisas que poderiam ser automatizadas e poderiam ser muito mais rápidas, eu, como cliente, me decepciono com a empresa. Pô, Fá, você já cantou a bola aqui para, então, uma discussão que a gente... Não, mas é isso mesmo. Uma discussão que a gente quer fazer, né? Esses serviços, essas tecnologias fazem parte do nosso dia a dia, né? E já substituíram algumas rotinas, algumas ocupações humanas, né? Nós sabemos disso e, como a própria Fátima colocou, a gente até estranha em algumas dessas rotinas, atendimentos, ocupações, quando ela ainda não tem nenhuma pitadinha de inteligência artificial. Mas eu quero aqui Danilo, já provar... Você me permite um comentário também, talvez um contraponto? Claro. Claro que eu vou concordar que a gente interage com a máquina o tempo todo e acelera um monte de coisa, mas são muitas as situações, e já ouvi isso de muitas pessoas com vários perfis, por exemplo, ou de competência digital, enfim. São muitas as situações e muitas pessoas... Então, que falam, mas eu queria falar com uma pessoa, estou cansado de falar com a máquina. Exato. Eu vou lá pelo menu da URA, todas as opções, não consigo falar com ninguém, não consigo resolver meu problema. É um contraponto um pouco disso também, né? Tem os dois lados. Bem, professor, aliás, eu vou dizer que eu sou esse, que eu já percebo que é bot, já percebo que é robozinho falando comigo, eu coloco lá, falar com um atendente, para ver se ele vai direto, né? E às vezes essa relação é tão ainda pouco bem construída que você se irrita. Eu vou dar um exemplo muito básico. Outro dia eu tive
um atendimento do Uber que foi péssimo, eles disseram que entregaram uma comida e não entregaram. Simples, né? E aí eu fui reclamando, e toda vez a resposta vinha a mesma. Quer dizer, você pode falar lá e explicar, não, mas a minha história é diferente. Não, ele vai dar a mesma resposta, porque ele ainda não aprendeu todas essas sutilezas, né, que a informação traz. Ô, Dani, vem para cá, conversa aqui com a gente, querida. Vai lá, Dani. É um exemplo legal isso, porque os bots, eles são inclusive um exemplo de aprendizagem supervisionada, né? Então, eles precisam serem treinados, precisa ter um ser humano ali definindo e construindo esses diálogos por trás. Mas eu acho que a gente está num momento em que a grande maioria dos bots, né, sei lá, quase todos, eles ainda são crianças. Exato. Eles ainda estão aprendendo. Então, eles precisam das nossas interações para eles evoluírem e aprenderem para chegar no nível em que a gente não queira falar com o ser humano, que o bot resolva os nossos problemas. Mas a gente está nessa fase que eles são crianças. Eles olham para a nossa pergunta e ainda não entendem e precisa de alguém ali por trás, explicando para ele o que está por trás, né, do contexto daquela pergunta. Ô, Dani, isso aqui é um exemplo muito engraçado, né? Você está falando que os bots ainda são crianças. É colocar uma criança para conversar com o bot, né? O meu filho, por exemplo, ele tem uma amiga aqui em casa que é a Alexa, né, da Amazon. Ele ama a Alexa, discute com a Alexa. Quando ele vai para a casa da avó, ele sente falta da Alexa. Só que é muito engraçado ver as respostas que a Alexa traz para ele. E ele se irrita muito quando a Alexa fala, ainda não sei nada sobre isso. A Alexa precisa aprender com ele algumas coisas para ela poder trazer, né? Então vejam como ainda a gente está engatinhando, né? E é talvez por isso que os bots causem tanta irritação na gente quando o serviço não é completo nesse sentido, o atendimento. E tem um outro lado também, isso que vocês falaram dos bots e crianças, o bot não tem nenhum tipo de consciência, claro. Então, um bot, eu acho um pouco preocupante sempre quando eu vejo empresas sofisticadas, enfim, empresas de tecnologia que colocam bots para tomar decisões, porque não demora muito tempo para sair a notícia de que a empresa teve que desligar o bot, porque o que perceberam é que o bot está tomando decisões com uma base de dados histórica que embute vieses culturais que hoje em dia não são mais aceitos. Só que como ele pega um histórico inteiro, no histórico está o viés cultural. Exato. A pessoa tomando aquela decisão sabe que no último ano, por exemplo, tal decisão mudou, tem que mudar. Só que na base histórica como um todo, aquelas decisões estão lá, de gênero, de raça, do que quer que seja. E os bots estão tomando decisões, refletem o que nós somos. Só que o ser humano consegue, se for atento e consciencioso, analisar a situação e perceber a mudança na sociedade. O bot não. Exato, professor. Achei até interessante você trazer. Vamos explorar, então, um pouquinho desses casos, né, em que a inteligência artificial, eu não gosto de dizer, eu sei que a Dani vai me bater agora, tá? Em que alguns dizem que a inteligência artificial não está tão inteligente assim, né? A gente está ouvindo algum ruidinho, agora já passou. Maravilha. Pessoal, vamos olhar, para a gente pensar nisso que o professor Alexandre falou, né, dos benefícios da inteligência artificial, eu acredito que todos nós sabemos que há benefícios inegáveis, né? Aqui eu trouxe só um exemplo mais recente para a gente ver o quanto que um processamento de máquina muito robusto, né, quer dizer, que consegue, numa velocidade, sem se cansar, sem ficar doente, processar um número imenso de informações, consegue trazer benefícios. Aqui, por exemplo, é só um caso de essa materialização. Startups brasileiras usando a inteligência artificial para diagnosticar a Covid. É inegável que a capacidade de processamento de uma máquina, hoje, com o avanço da tecnologia, da ciência dos dados, da ciência da computação, é muito maior que do ser humano. E aqui a gente tem algumas áreas em que esse benefício já é visível, né? Na medicina, para precisão justamente de diagnósticos, né, e predição de doenças, ou seja, ela consegue colaborar com o olhar clínico do médico na hora de apontar alguns padrões.
A parte que eu mais gosto da brincadeira, que são os famosos wearables, os dispositivos vestíveis, como é o caso, né, de um relógio, que monitora como está o seu batimento cardíaco, o tanto que você fez de atividade física. Já aconteceu de o meu relógio avisar que meu batimento estava muito alto. E isso antecipar uma doença. Eu cheguei no médico, o médico falou, olha, não é nada cardiológico, mas provavelmente você vai ficar doente. No outro dia eu estava de cama. Ou seja, ele consegue... Eu não sei, a gente pode discutir o quanto que isso é bom, né? Quanto que é bom saber com antecedência que a gente vai sofrer algumas coisas. Mas ele é, de alguma maneira, mais um instrumento, um dispositivo para te ajudar a ter informações. Além de todas as outras, como tecnologias de preservação ambiental, para prever alterações climáticas que podem causar, né, grandes tragédias. Na aprendizagem, a questão da aprendizagem adaptativa, que é você adaptar conteúdos e exercícios conforme o desenvolvimento do estudante. Então, ele vai detectando ali onde estão alguns gaps para poder indicar materiais extras, um caminho, uma trajetória de aprendizagem diferente para cada estudante, até coisas mais sofisticadas, como é o caso do blockchain, que dizem que estamos caminhando para um futuro aqui de segurança nas comunicações, a ponto de não termos mais alguns intermediários bancários, intermediários em níveis de atendimento. Isso aqui é o lado bom da história. Não sei se alguém gostaria de comentar algum benefício muito visível com o qual já lida com a inteligência artificial. Alguém tem mais alguma sugestão? Dani, colegas, que eu sei que a Dani é uma apaixonada por isso também. Todo mundo mais ou menos estamos consensuados quanto a esses benefícios ou alguém tem dúvida quanto a isso, pessoal? Acha que não são tão benéficos assim essas informações que eu estou trazendo? Tudo bem? Beleza. Bom, esse aqui é outro exemplo que eu acho dos mais encantadores, que é o uso de inteligência artificial como curador, né? Como num atendimento na curadoria de exposições. Não sei se vocês viram esse projeto na Pinacoteca de São Paulo, uma parceria com a IBM, Sim. Em que o Watson ele vai apresentando, explicando, discutindo com os visitantes sobre as obras de arte. Então, uma criança pode perguntar coisas sobre a obra e o Watson vai responder, né? Isso ficou bem famoso, né? Eles criaram em 2017 esse tipo de tecnologia, realmente foi bem badalada na época. Bom, temos aqui o outro lado da questão, né? Eu vou mostrar para vocês que, como o próprio professor Alexandre falou, a inteligência artificial também nos traz alguns desafios. Como o professor Alexandre falou muito bem, ela se baseia num histórico de informações para fazer algumas predições, ela vai trazer para essas análises todo o viés, todo o preconceito que existe na sociedade. Então, o algoritmo, né, ele não vai conseguir entender a priori se aquelas informações são boas ou ruins. Ele vai seguir padrões, ele vai buscar padrões. E aqui a gente tem só 2 exemplos recentes de como a coisa pode chegar rapidamente a um grande ruído, né? Não sei se vocês ouviram falar desse caso em que a Microsoft soltou nas mídias sociais um robozinho e ele virou racista em um dia, disparando as maiores atrocidades e ofensas às pessoas. Então, veja, ele aprendeu com as postagens das mídias sociais que aquilo era o padrão, né? E a Microsoft teve que imediatamente tirar isso do ar. Outro mais recente, que é um pouco mais até delicada a questão, é a questão do feed do Facebook. Acho que todo mundo também ouviu falar que o Facebook está sofrendo o boicote de grandes anunciantes, porque muitas das postagens mais valorizadas pelo Facebook nos seus feeds são conteúdos de ofensa, conteúdos violentos. Aqui eu trouxe justamente um trechinho dessa matéria, desse artigo na Harvard Business Review, que fala com todas as letras, o feed de conteúdo do Facebook
é conduzido por algoritmos que priorizam conteúdo inflamatório, enganoso e socialmente divisivo. Os algoritmos, eles promovem a desinformação, a violência e conteúdo incendiário. Ou seja, por que ele promove? Porque ele olha, ele aprende, ele vê que aquilo é o que está suscitando mais discussão, mais debate, ou seja, nas zonas de temperatura é aquilo que está mais quente, e ele alimenta isso, né? Então, o algoritmo do Facebook, nesse sentido, a crítica que se faz é que o Facebook não tem muito compromisso em mudar, né, em melhorar esse algoritmo, porque, de todo modo, pode ser conteúdo incendiário, mas gera o engajamento nas redes, né? Então, esse desafio que a gente tem posto hoje, de os algoritmos, de alguma maneira, responderem a tudo isso com discriminação de gênero. Veja, a inteligência artificial, ela, por si só, não é boa ou ruim, né? O que ela faz é se basear nesse histórico para produzir novos padrões, né? E isso acaba reforçando preconceitos, podendo aumentar desigualdades, alimentar discursos de ódio. Quando que fica bem materializado esse reforço de preconceitos e de discriminação, por exemplo? Não sei se vocês já também viram esse caso, que é um caso que está sendo bem debatido, que cerca de 60% dos tribunais usam inteligência artificial para definir o valor da fiança dos detidos. E, neste caso, as variáveis que eles utilizam acabam reforçando padrões de preconceito, que deixa eu até interromper aqui para a gente conversar, que tratar como mais perigoso quem é negro, pobre, da periferia, enfim, todos esses que não tiveram acesso à educação de qualidade, a serviços de qualidade. Dani, não sei se você gostaria de falar. Alguém falou alguma coisa aqui? Não, né? Ele vai, de alguma maneira, reproduzindo preconceitos que estão postos na sociedade, né? Quer dizer, a gente sabe o quanto que ainda temos de desafio quando a gente vê essas questões de cor, raça, de gênero, enfim, questões socioeconômicas delimitando, né, opiniões e escolhas. Tudo bem, pessoal? Eu acho que aqui a gente entra numa outra parte que bom, tudo isso é meio, não é fim, né? A inteligência, a inteligência artificial não é boa nem ruim a priori. Vai lá, Dani, por favor. Eu até aproveitar e dar uma dica de um livro que chama The Big Nine. É de uma americana que chama Amy Webb, e ela fala sobre a visão das nove principais empresas que fazem, né, que estão liderando a jornada de inteligência artificial no mundo, né? 3 são da China e 6 são dos Estados Unidos. E aí ela dá muita ênfase de como a visão americana para o uso de inteligência artificial é muito focada no consumo e a visão chinesa é mais focada no controle governamental, assim, né? E aí ela projeta 3 cenários. Um, de se a gente olhar ali para a inteligência artificial, como é que isso pode ser positivo, como é que isso pode ser neutro, como é que isso pode ser extremamente catastrófico, né? Então, quando ela coloca no cenário catastrófico ali todos esses riscos, até incluindo esses que você comentou, né? Ela fala muito de como as equipes são formadas. Então, se você coloca numa equipe apenas homens de 40 anos, brancos, para desenvolver um sistema que depois vai aprender sozinho, ele vai crescer com esse viés, né? E que hoje a maioria das empresas utilizam essa composição, especialmente na área de TI, né? A gente ainda tem um cenário masculinizado ali e tudo mais. Nós já estamos melhorando, já melhoramos muito. As grandes empresas que estão liderando possuem esse perfil, né? Então, todas vão seguir esse viés. E se a gente não focar na diversidade, de criar equipes ali multidisciplinares para dar outras visões dentro da inteligência artificial, ela vai aprender com esse viés. Então, ela coloca muito ponto isso que você colocou, assim, é muito legal. O livro é muito bom, inclusive. Obrigado, Dani. Se você depois puder compartilhar aqui com a gente, ainda que seja, né, Dani, um aprendizado de máquina não supervisionado. O que ele tem de informação é aquilo. É a partir daquilo que ele vai se basear para tomar algumas decisões, né? É sempre entre aspas. Pessoal, esse é um... pior, né, Dani, só para comentar, que nem as pessoas têm claro quais são os seus vieses inconscientes. A gente não tem isso claro. Acho que esse que é o grande problema.
Porque na hora que você monta uma equipe, se você não tiver essa visão, porque se a gente perguntar para nós aqui, né, quais são os nossos viés inconscientes, nós vamos dizer, não, imagina, né, aqui, mas não, em todas as nossas decisões, eles vão impactar. E não tem como não impactar. Por isso que é tão complicado, por isso que é tão sério, eu acho que isso que você está trazendo. Eu acho que você está trazendo uma coisa absolutamente séria. Dani, super obrigada por complementar dessa forma, porque é incrível, né, o quanto que a gente pode prejudicar, inclusive, a sociedade com tudo isso que está se fazendo, imaginando que está fazendo bem, né? O Adilson quer falar. O Adilson levantou a mãozinha física, não virtual. Vai lá, Adilson. Foi mais para provocar, mas tem um lado também, tem um livro chamado Homo Deus, e o Google tem um laboratório chamado Calico Lab. E o desafio deles já estão fazendo testes com 3 desafios. O primeiro é felicidade eterna, vida eterna e divindade. Porque no estudo demonstrou que nós tínhamos 3 desafios no passado, que é o que afetava a humanidade, que eram guerras, doença e fome. Esses 3 estão sob controle, né? E agora os próximos para esse século é isso: é felicidade eterna, vida eterna e divindade. No conceito da inteligência artificial, ela se misturar com o humano, esse é o conceito. Depois entrem no site do Calico Lab, vocês vão ver as experiências que estão fazendo assim. Já descobriram que provoca envelhecimento de célula. Então, estão, através de nanotecnologia, colocando um chip nos ratinhos e já estão percebendo que o ratinho parou de envelhecer. A felicidade eterna é aquela que quem tem filho, quem tem aquele momento único na nossa vida, que tipo de hormônio que o cérebro produz, já estão produzindo artificialmente através de nanotecnologia também, para você ficar sempre feliz. E a robótica, que é você estar aqui em São Paulo fazer uma cirurgia no Japão ou em qualquer lugar, né? Então, hoje é uma realidade. Essa colocação que o Danilo fez, a Dani também, de como essa conciliação, né? Nós estamos na marca do pênalti para isso, né? Só queria agregar nesse ponto aí. Obrigado, Adilson. Bom, eu sou sociólogo de formação, então eu vou puxar aqui a sardinha para o meu lado. Uma das maiores brigas hoje, né, debates na sociologia, é se justamente a inteligência artificial vai ajudar a combater desigualdades ou alimentá-las, né? A gente viu os dois lados. Quando me perguntam, eu falo, os dois. Vai depender do uso que vai se fazer da inteligência artificial. A discussão é muito mais humana do que de tecnologia, né? Acho que a gente está concordando com isso, né? A discussão é muito mais humana. E aí é justamente por isso, pessoal, que alguns dos colegas também já conhecem essa discussão, porque é uma discussão que a gente faz bem forte hoje na ESPM, sobretudo no ESPM Life Lab, que é o nosso programa de desenvolvimento de hard e soft skills, que é esse outro lado de impacto das tecnologias digitais em geral e da inteligência artificial especificamente, né? A ideia de que isso, de alguma maneira, contribui para a extinção de empregos, de ocupações. Mas antes, queria chamar o Guilherme aí, que levantou a mão também, Guilherme, por favor. Obrigado. Eu vou só compartilhar algo que eu gosto muito, poxa, agora eu vou para as antigas, cara, falando de tecnologia, mas dos anos 30, o Aldous Huxley escreveu um livro bem famoso, O Admirável Mundo Novo, né? Eu acho que tem muito a ver com várias das discussões que a gente trouxe aqui, porque, de algum modo, essa última colocação, né, a tecnologia que viria resolver os grandes problemas da humanidade, lá nos anos 30 ele já estava discutindo, inclusive, da felicidade, né? Ele fala lá do soma, um remédio que a gente tomaria e resolveria nossos problemas. Acho que ele é muito profundo e traz literatura, um pouquinho diferente aqui, mas contribua aí com algo das antigas para o Danilo. Super obrigado, Gui. Imagina, esses amigos sociólogos, tá vendo, gente? É uma maravilha. Obrigado, querido. Pensando justamente nesse debate, eu queria também, para provocar, trazer uma informaçãozinha aqui que nos deixa um pouco angustiados quando a gente olha. Quem já discutiu comigo sabe que eu gosto desse dado, que é essa questão de que hoje as crianças que estão entrando, meu filho tem 6 anos, está na escola, provavelmente estão hoje tendo que aprender competências para empregos que ainda nem surgiram.
né, para uma trajetória de trabalho que nem surgiu. E esse dado da OCDE, que é que 1 em cada 10 empregos nos países do grupo já está em risco devido à automação. Qual que é o caminho, gente? Talvez essa abordagem frustre alguns que são muito apaixonados pela tecnologia, sabe? A tecnologia pela tecnologia, mas eu acho que essa discussão é muito mais humana. A questão é muito mais em competências humanas do que em discussão sobre máquina. Esse é um estudo que nós gostamos muito, uma matéria do Porvir baseado nesse estudo dos Estados Unidos, que define quais são as competências para o século XXI. Quais são as competências necessárias do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes para um ser humano que vai viver, que está vivendo o século XXI. E quando a gente observa essa definição das competências do século XXI, a gente já começa a ver que a dita inteligência artificial ela vai conseguir substituir, se conseguir, apenas uma dimensão, que é, no máximo, a dimensão cognitiva. Eu digo no máximo porque se a gente olhar aqui algumas dessas competências, ela ainda não conseguiu substituir, né? Talvez algumas sim. Então, por exemplo, a capacidade analítica de processamento, talvez ela já tenha conseguido. Ela colabora muito com o aprendizado adaptativo, mas interpretação, poder de tomada de decisão, especialmente pensamento crítico, são competências eminentemente humanas. E aonde está o segredo, vamos dizer aqui, de uma nova abordagem sobre o que é inteligência, sobre o que é competência? Essas duas dimensões, que é a dimensão interpessoal, como é que eu me relaciono com o outro, e a dimensão intrapessoal, como é que eu me relaciono comigo mesmo. E o que a gente está chamando de inteligência interartificial, no fundo, está na interseção entre essas três dimensões. Ela envolve, obviamente, características, competências cognitivas, e aqui até de máquina, né? Quer dizer, eu entender como é que as tais redes neurais conseguem reproduzir uma capacidade de processamento que existe no cérebro até maior, em termos de rapidez de processamento da informação, mas ela também envolve como é que nós vamos nos relacionar com essas máquinas e, com a ajuda delas, com outras pessoas e com a gente mesmo. Ficou claro ou está muito abstrata a coisa aqui? Onde a gente coloca a inteligência interartificial nesse conjunto de competências para o século XXI? É na mistura entre essas três dimensões. Tudo bem? Fica claro ou está muito, tá muito difícil aqui da gente concordar com isso? E aí, pessoal, eu vou até interromper de novo para a gente caminhar. Ok, né? A gente está falando de inteligência interartificial, mas na prática, como é que a gente desenvolve competência? Acho que o Claudinei está com a mãozinha levantada. Desculpa, querido, por favor. Ou não, Danilo, você deve abordar isso, o problema da manipulação, do uso indevido, da perversidade que pode ser feita usando a inteligência artificial. Isso em função do que você comentou até agora. Se você puder depois comentar isso. Claro, quer dizer, ele já reproduz vieses, vamos dizer assim, de forma automática. Imagina quando há uma intenção nessa reprodução, né? Nesse processamento. Uma intenção. Eu vou trazer até aqui, só um minutinho, pronto. Vocês viram que eu vou pegando o slide e vou trazendo conforme a nossa discussão, né? Esses elementos aqui, que hoje estão entre as maiores preocupações de como é que essa inteligência interartificial pode ou não, vai nos ajudar, né, a lidar com essas dificuldades e riscos da inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, a gente tem algumas dimensões que são mais graves que outras. Eu acho que essas 5 aqui são todas graves, né? São todas de grande preocupação. Como é o caso da própria segurança física, a gente sabe que por se basear em informações prévias para fazer predições, pode acontecer um erro nesse processamento, nesse entendimento, nesse modelo de aprendizado de máquina, que pode afetar a nossa segurança física. A maneira mais fácil da gente materializar é pensar num carro autônomo, num veículo autônomo,
questões de privacidade e reputação, né? Dados utilizados sem consentimento, dados armazenados de forma insegura, causando violação de direitos, a distorção de dados e informações levando a calúnias e difamações, até, como a gente já falou, o professor Alexandre também trouxe, você também, Claudinei, questões de tratamentos não igualitários e injustos, né? Que vão, de alguma maneira, reproduzir desigualdades e, às vezes, de forma intencional. Se a gente pensar, bom, daqui a pouco a gente vai enfrentar um novo ciclo eleitoral, né? E isso está na ordem do dia para ser discutido, porque a gente sabe que nas últimas eleições, sejam nacionais, sejam internacionais, essa questão veio à tona. Então, como é que eu, de alguma maneira, protejo alguém, ou melhor, desenvolvo competências para lidar com esses riscos? Alguém gostaria de... Eu sei que a gente está com o tempinho já quase estourando. Alguém? O Edu está com a mãozinha levantada. Vai lá, Edu. Eu concordo com você, em primeiro lugar, que a gente provavelmente deveria fazer 4 sessões desse tema, porque ele é extremamente abrangente. Mas pegando um link do que a Daniele falou, do que você falou da questão social e da miscigenação de consciências dessas pessoas que, enfim, estão desenvolvendo todos esses processos, eu acho que um fator muito importante aí é consciência. Eu acho que a gente tem que, e olhando pelo lado social, enquanto a gente não conseguir criar uma sociedade mais consciente, que olhe para dentro com outro olhar e que olhe para o outro com outro olhar, enquanto a gente não tiver esse respeito pelo outro, pela comunidade e tudo mais, essas ferramentas vão ser fantásticas, mas sempre vão trazer vieses, né? Como vocês citaram aqui. Então, acho que a gente tem que trabalhar nessa criançada que está vindo aí para ter elas com a maior consciência possível, para que a gente possa realmente ter uma sociedade diferente. E aí sim, eu acho que esses controles todos e essas ferramentas que vão se agregar nesse processo tendem a melhorar e tendem a ser menos tendenciosas, enfim. Eduardo, fazendo um gancho com o que você colocou, eu acho que o futuro e o presente, ainda em algumas organizações, ainda bem que a gente tem algumas delas para começar a ter como referência, né? Eu acho que o futuro é esse aqui, que é a compreensão, quando a gente fala de consciência de todos esses processos, também é a compreensão de que as máquinas, no fundo, por mais que elas possam ajudar, elas vão ajudar aonde? Muito bem em tarefas repetitivas e automatizadas. Isso eu posso já dizer com todas as letras que eu acho que elas sempre serão, concordo com o artigo, elas sempre serão mais precisas e rápidas, tá? Do ponto de vista de repetição e automatização desse processamento, né? Como eu disse, a máquina não cansa, a máquina não fica doente, ela pode trabalhar 24/7 e assim sucessivamente. Mas o segredo, eu acho, de um desenvolvimento de uma inteligência interartificial, pensando em termos de sociedade, é a consciência de que há habilidades exclusivamente humanas que são cada vez mais essenciais e que, aqui eu vou arriscar, tá, gente? E que jamais vão ser superadas, né? As máquinas jamais vão conseguir superar. Então, desse artigo, eu queria até trazer uma provocação que eu gosto muito dessa visão aqui, de futuro, que é uma organização centrada no ser humano, usando, evidentemente, o apoio dessa inteligência sobre-humana, né? É sobre-humana no sentido de que vai ser muito mais precisa e rápida em termos de processamento da informação e de rotinas repetitivas. Mas o segredo da inteligência interartificial está aqui, né? Que, no fundo, é o que a gente está chamando de conjunto de competências que misturam hard skills, mas principalmente as tais soft skills. E aí, gente, na prática, né, só para a gente finalizar esse primeiro bate-papo, né, Fá? Eu acho que é difícil ainda a gente materializar o como, né? Ok, eu até trouxe essa provocação aqui para a gente, que é, ok, sei de tudo isso, estou sensibilizado, que a gente está vendo que até boa parte da cidade nem sensibilizada
consciente disso está, né? Mas como é que eu desenvolvo, então, competências para lidar com esse cenário? O que eu faço, partindo do pressuposto de que eu concordo com essa premissa, né, de que o segredo está muito mais no ser humano, né, o segredo da inteligência artificial e da inteligência interartificial são as pessoas, como é que eu lido com isso? E eu acho que o que a gente precisa mais avançar é nessa compreensão do que é fluência digital e, por consequência, do que é inteligência interartificial. A gente ainda está muito nessa dimensão aqui, que é importante, que é a chamada técnico-operacional, quando a gente fala das tecnologias de informação e comunicação. A gente ainda está muito preocupado apenas no manuseio dessas tecnologias e das ferramentas. E muito pouco nessa outra dimensão, que é justo a dimensão mais eminentemente humana, que é a capacidade de integrar essas informações, de avaliar essas informações a partir dessas competências interpessoais e intrapessoais, inclusive de validação, de validade, segurança e de avanço na relação com elas. O Guilherme quer falar, vai lá, Gui. Eu não sei se você vai falar, mas eu acho que justamente o que está acontecendo aqui agora, que é a capacidade de compartilhar com outras pessoas, que isso é muito humano. Porque você poderia ter gravado isso e cada um está assistindo, né, de uma maneira sem interação. Mas acho que isso que vocês organizaram, que eu parabenizo, aproveito aqui para falar que é sensacional, é algo muito humano, né? Vamos combinar um tempo em que vamos interagir, que em princípio é algo simples e a tecnologia permite, né? Cada um no seu lugar aí, não sei se tem gente até em outros países, mas que é algo que também que hoje às vezes falta, né? Mas que acrescenta bastante e que é muito humano. Obrigado. Você tocou num ponto que é o principal diferencial, por exemplo, do EAD da SPM. Desculpa fazer uma espécie de propaganda da marca, mas é que é exatamente isso. Desde o início nós pensamos no EAD que permitisse que as pessoas entrassem em contato. E tem um público que está disposto a fazer exatamente isso. E o curso é bastante puxado, as pessoas têm que estudar muito, mas adoram por causa da experiência de contato e de comunidade que a gente conseguiu criar. Legal. Parabéns. Danilo, eu poderia fazer só uma pergunta? Eu não estou achando a mãozinha para levantar aqui. Por favor. Não, é uma dúvida, a minha curiosidade. Imagina que tem uma empresa que trabalhou há muitos anos criando uma base de dados, um Big Data que tem uma base de conhecimento muito grande, né? Uhum. Se eu conectar essa base a uma inteligência artificial, onde já tem uma base de conhecimento, é certo falar que ela já parte de uma base existente e já tem um poder de tomada de decisão? Ou não? Mesmo assim, ainda tem aprendizado, ainda começa de um nível muito infantil, né? Ou de criança, como, né, a Daniela explicou. A Dani levantou a mão, Dani, você já quer trazer, não sei se você ia falar sobre isso, mas você já quer trazer a nossa, porque eu falo a nossa visão porque a gente sabe que a gente concorda, já discutimos bastante sobre isso. Eu vou aqui arriscar, Dani, uma resposta, mas, por favor, se você concordar ou não concordar, vou pedir a sua complementação. Eu acho que, a priori, se a gente pensar na tecnologia pela tecnologia, é super possível já você ter uma base de dados, conectar isso com um robozinho, que, de alguma maneira, você pode preparar, dizendo quais variáveis são mais importantes, ou pedindo para ele mesmo fazer clusterizações ali, né, que vão definir o que é mais importante. Isso, em termos de tecnologia, nem é caro. Em termos de capacidade de processamento e usar robôs para isso, hoje está acessível para praticamente todo mundo. Aonde que eu acho que é o problema? É a questão humana do processo. Só para materializar, posso dar um exemplo muito que eu acho que é perigoso, mas eu acho que materializa bem. Eu sou voluntário no Instituto de Combate ao Trabalho Escravo. É um pool de empresas, grandes empresas, que não querem ter trabalho escravo na sua cadeia produtiva, certo? Então, você tem lá grandes empresas, o PIB nacional está lá.
que acontece? A primeira coisa que eles falam é: eu não tenho capacidade humana de visitar 15 mil fornecedores, como tem o caso de algumas dessas empresas. Eu preciso de indicadores confiáveis para me dizer, talvez não onde tenha trabalho escravo, mas aonde tem risco de ter trabalho escravo. O que acontece? A gente levantou 400 variáveis nas bases de dados que estão públicas e começou a fazer um cruzamento desses dados e uma modelagem. Qual é o problema? Problema ou a solução? Ainda está na interpretação desses dados o segredo do negócio. Se eu pedir para a máquina fazer, ela vai falar, vai dizer, ó, as melhores variáveis para definir trabalho escravo são essas e esses são os piores municípios. Mas aí, mais uma vez, o que a gente viu? Os municípios com mais negros têm mais risco de trabalho escravo. Ok, pode até ser pelo fato de que provavelmente socialmente os negros e mulheres e crianças são as populações mais vulneráveis. Mas eu preciso ter elementos para ir ajudando a máquina a compreender se isso está sendo um viés do próprio processamento ou se de fato ele está trazendo ali um viés que é histórico e social, né? Olha, tem mais um colega da TI entrando aí. Então, Dani, eu não sei se você concorda que eu acho que ainda nessa relação de criar modelagem, o segredo está muito na equipe que vai criar a modelagem, né? Sim. E assim, você passa a ter uma inteligência artificial quando você coloca um input no sistema que você desenvolveu e baseado naquele input, baseado nos históricos passados, ele te devolve uma sugestão, né? Então, eu acho que isso que difere um pouco a inteligência artificial do que simplesmente estatística. Então, eu acho que é importante colocar esse ponto. Então, se você tem uma base histórica, já é um excelente começo, porque você vai economizar muitos anos ali de precisar, né, passar por essa fase talvez tão infantil da inteligência artificial, porque você já tem uma base histórica interessante. E aí, se você coloca algum serviço de inteligência artificial associado à sua base, ela passa a ser inteligência artificial se ela te devolver alguma resposta, né? Não é simplesmente dados estatísticos. Então, a partir de um novo cenário, baseado com tudo que a gente já viveu antes, o que eu devo fazer agora? Aí a gente tem inteligência artificial, mas você já tendo a base histórica, já está num bom caminho andado aí sim. Flávio, por favor, querido. Oi, Danilo, primeiro tá uma delícia aqui ouvir você aprender, tá? Poderíamos ficar aqui por muito mais tempo. Na verdade, você trouxe um insight que eu queria te ouvir sobre isso. A minha impressão que a inteligência artificial ela não está correlacionada em nada com o desenvolvimento profissional e humano. Nós, como empresas, na maioria das vezes, a gente tem um processo de desenvolvimento que eles andam completamente separados. Por mais que você tenha uma evolução em ambas as partes, a gente observa que, conversando com muitos amigos, não existe uma correlação direta. Você acha que isso realmente é o maior desafio que a gente vai ter daqui para frente, de ter um plano de desenvolvimento mais integrado, que ele seja realmente correlacionado para se potencializar as duas, a evolução da tecnologia como um todo, em cima de uma tomada de decisão correta, assertiva? Eu acho que sim, Flávio. E aí já posso te adiantar que esse artigo da Harvard Business Review traz exatamente uma resposta para isso. Os pesquisadores chegaram a um modelo de organização que, a partir, acho que de anos de estudo, se não me engano, nos últimos 5 anos eles foram entrevistando muitos líderes, né, em toda a hierarquia, né, em toda a cadeia dessas organizações. O que eles mostraram? Existe um modelo, claro que é a proposta deles, esse modelo ainda precisa ser testado, e ele passa justamente por essa aproximação, né? O que eles sugerem, que eu acho fantástico, é você não ter equipes fixas, por exemplo. Um pouco como o Google faz hoje já, é você organizar as equipes a cada desafio. Então, num desafio, eu vou precisar de competências que a equipe de TI tem, eu trago. Eu vou precisar de competências de sociólogos, eu trago. E aí, a cada desafio novo, as equipes vão se reorganizando. Isso é um outro paradigma, né? Alguém consegue imaginar hoje nas nossas organizações? Claro, por exemplo, a gente já faz um pouco isso, né, Dani? Eu sou do departamento do Núcleo de Inovação Pedagógica, a Dani é de Tecnologias de Ensino e Aprendizagem. Mas isso a gente faz de uma maneira natural, tácito, a gente vai se conhecendo.
Quando a gente tem isso de um ponto de vista de modelo organizacional, eu acho que é o caminho mesmo. Hoje eles vão caminhando de forma muito separada, né? Fá, eu estou vendo que você está aí. Não, eu ia só aproveitar aqui, exatamente porque amanhã eu vou fazer a live de sexta-feira, né? Que eu faço sempre de quinta, que eu trago um convidado, e sexta é a que eu faço. E a gente vai falar amanhã exatamente das metodologias ágeis, não voltadas para ensino somente, mas exatamente tudo que tem a ver com essa história de Scrum, essa história de Squad, tudo que tem é isso que vocês estão falando, né? E como é que a gente trabalha isso no nosso dia a dia? Que é uma mudança de mindset absurda. Eu acho que você está trazendo, Flávio, Dani, é extremamente importante, porque às vezes a gente fala assim, mas tudo tem a ver com o humano. Então a gente fica só olhando para algumas competências que a gente já conhece. E eu acho que não, eu acho que tem várias competências que precisam ser desenvolvidas que ainda a gente não conhece, que a gente ainda não sabe como desenvolvê-las, né? Que está tudo aí, nós estamos trabalhando. Então, só quero colocar, porque amanhã a gente vai falar sobre isso, e na SPM, fazendo aqui um trabalho, né, porque é verdade mesmo, a gente fala, quando eu falo de times, nos trabalhos, nos treinamentos que eu dou de curso de férias, etc., eu já trago essa questão. E na aula de diversidade, na graduação, eu também já trago isso. Ou seja, parece que a gente está plantando devagarzinho algumas coisas. A minha dúvida, e aí Dani, né, será que dá tempo, sabe? Acho que o meu grande ponto de interrogação é o seguinte, a gente tem que fazer muito, tem que plantar muito para poder acolher algumas coisas. E me parece, às vezes, que a tecnologia ela está indo muito mais rápido, como a gente acabou de ver agora, né, do que os seres humanos estão conseguindo lidar com isso, né? Claro, gente, a gente está falando aqui com uma bolha de seres iluminados, tá? Vamos combinar? Pega a população como um todo, o que está acontecendo? O pessoal está pirando. Eu nunca vi tantas pessoas com um grau de nervosismo super avançado do que agora. Exatamente porque tem muita coisa acontecendo e as pessoas não estão dando conta. Então, a minha dúvida, e aí fica para vocês a provocação, né? O quanto que a gente consegue fazer isso a tempo de todas essas mudanças da tecnologia. É a minha única dúvida. Fá, olha, vocês já devem ter reparado que eu sou apaixonado por tecnologia. Quem me conhece sabe que eu sou louco dos dispositivos, né? Então, assim, eu estou fazendo papel de advogado do diabo mesmo, né? O professor Alexandre sabe. Eu amo isso. Se não fosse você, meu Deus, né? Que seria de mim. Por mais que exista um avanço tecnológico, é inegável, né? Tem hora que eu brinco com o professor, com a Cláudia, e falo, parei no Instagram, né? Não consigo mais acompanhar. Mídia social, TikTok, eu acho legal, mas assim, não consigo mais entender ali o porquê, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que as competências não vão mudar tão rapidamente assim. Mudam as tecnologias, mas as competências em si não vão mudar tão rápido. Evidentemente que novas tecnologias vão trazendo novos desafios de desenvolvimento de competências, mas isso não é tão rápido assim quanto a gente acha, tá? Essa é a minha opinião. Por que eu vou... Mas aí estou vendo aqui colegas com a mão levantada. Dani e Claudinei, por favor. Você parou de falar na metade, né? A gente ficou assim. Danilo, uma coisa que acho preocupante é que todo o aprendizado se baseia em dados históricos, ok? Pode causar, além dos vieses que você já comentou, pode não ser útil para o futuro, ok? Quem trabalha com planejamento como eu sabe que o histórico é bom, mas e o futuro? Será sempre muito diferente do que foi o passado. Como é que resolve isso na inteligência artificial? Já vou guardar essa informação. Dani, você quer colocar também, querida? Eu ia até colaborando um pouco com o que a Fátima perguntou, que por mais contraditório que talvez pareça, eu acho que o autoconhecimento é uma das melhores ferramentas para a gente lidar com isso. Porque assim, a gente pode olhar para a inteligência artificial talvez como uma parceira para ajudar a gente a reconhecer os nossos padrões que matematicamente a gente não conseguiria chegar. Só que se a gente não desenvolver esse lado, talvez as outras pessoas, outras empresas percebam isso e aí vão ter algoritmos que conhecem a gente melhor que a gente mesmo. E aí vão conseguir manipular a gente, né? O Harari do Homo Deus, ele fala isso. Talvez alguém descubra que eu sou homossexual antes de mim.
Né? Como é que a gente vai lidar com isso? Então, o autoconhecimento é muito importante nesse sentido, né? E aí falando pessoalmente, assim, né? Mas como empresa, eu vejo, assim, da mesma forma, né? Que a gente não pode se manter com dados dos anos 50 para tomar decisões dos anos 2050, né? Então, a gente tem que ficar com o olho atento para que tipo de dado aquilo está devolvendo para a gente, ou para a gente evoluir o sistema, trocar o sistema, rever a base, né? E aí eu acho que o autoconhecimento ali serve tanto para a pessoa quanto para a empresa que está fazendo a gestão dos dados ali. Aproveitando, eu já vou passar para a Luana, mas só fazendo uma deixa, Dani, nesse artigo que nós indicamos, qual é o primeiro elemento para responder a essa questão que o Claudinei trouxe? Propósito. Uma empresa que entenda qual é o seu propósito. É incrível, né? Porque a gente ainda, volto a dizer, a gente ainda está em competências eminentemente humanas, né? Que vai, de alguma maneira, claro, colaborar ou não para essa inteligência artificial responder aos desafios. Como é que um colega fala, né? Não sei se é a Claudinha que fala, se você só vende martelo, né? Você não vai conseguir ver prego e outros produtos, porque aquele é o seu horizonte, né? Se você não se abre para a diversidade, e antes disso, você não tem um propósito de se abrir para a diversidade, muito provavelmente você pode ter os melhores dados do universo e ainda assim você vai lidar com eles com o mesmo mindset de antes. Né? O Facebook caiu nessa cilada, né? Caiu. O propósito de conectar pessoas, unir pessoas. Essa é a visão lá, né? Propósito, visão, missão. E aí ele criou um algoritmo que polariza a sociedade. Divide, exato. Então agora é a hora dele rever, né? Porque ele estava trabalhando com dados históricos. E agora, o que ele faz? Né? Então exato. É isso que o Claudinei falou. Luana, por favor, querida. E só uma coisa, depois da Luana, acho que a gente vai ter que ir já encerrando, porque eu vou dar aula daqui a um pouquinho. Tá bom, pá. Eu prometo que fecho, tá fácil. Só queria mostrar uma telinha para vocês. Não, eu amei. Acho que a gente já tem que marcar o próximo, né? Não tem jeito. Vai lá, Luana. Obrigado. Concordo que a gente tem que marcar a próxima, mas só complementando isso que a Dani falou, do autoconhecimento, e como é importante o papel da educação em todo esse cenário, né? Então, por exemplo, a SPM trazendo uma matéria somente sobre autoconhecimento, sobre aprendizado, sobre como aprender, isso é muito inovador, e a gente percebe, assim, como a diferença, assim, da inovação, né? Enquanto algumas faculdades demitindo em massa professores durante a pandemia, a SPM trazendo matérias sobre autoconhecimento, isso é muito incrível e é gratificante fazer parte dessa instituição. Que legal. Eu também sou muito suspeito, Ana, mas veja que é uma questão de propósito, né? Mais uma vez, né? Só para a gente fechar, gente, aí eu prometo que a gente encerra mesmo, eu só queria terminar com uma provocação, que eu acho que é das melhores, que é, talvez algumas gerações não consigam ver ainda alguns desses avanços que a gente está discutindo, mas se a gente olhar para os nossos jovens, a gente pode pensar, como a própria Luana disse, num investimento em educação para trazer não só essa consciência, mas uma inteligência interartificial mais bem desenvolvida. E aí eu quero trazer, só para a gente fechar, esse índice, que é um índice de maturidade digital, que a Google realiza, uma pesquisa com a McKinsey, em que ela vai nos dando pistas de onde nós estamos. Então, fica aqui a provocação só para a gente refletir em casa sobre isso. Né? Eles usam 5 dimensões, que é o acesso à informação, né, ao digital, o uso, segurança, uma cultura digital e criação, né, que seria o nível mais elevado ali de usar o que a gente está chamando de inteligência interartificial para criar algo novo, para inovar, né? E aí, nós estamos no 3, tá? Pode ser, se você olhar pela metade vazia do copo, a gente vai falar, nossa, ainda no 3? Se você olhar pela metade cheia, vai, bom, já estamos no 3. E só para a gente ver como que esse 3 se discrimina, olha como nós estamos hoje. Em termos de acesso, que diz respeito ao uso, né? Ao manuseio, esses 2 primeiros dizem respeito ao acesso e ao manuseio. Hardware, software, navegação na internet, as transações. Vejam vocês que nós atingimos, e esse aqui de segurança a gente ainda está acima da média. Mas quando a gente vai para a questão de uma cultura digital e principalmente do uso dessas competências para a criação,
a gente percebe o nosso desafio, né? A gente ainda precisa avançar, sobretudo aqui, né? Que é onde mora, principalmente o que a gente está chamando de inteligência interartificial, a gente ainda está realmente engatinhando. A impressão que dá em todos nós, e aí eu termino, é que nós temos muitos jovens que são usuários assíduos de mídia social, né? Mas só isso. Eles não desenvolveram competências, jovens e adultos, né? Vamos nos colocar no grupo aí também, né, gente? Jovens adultos de todas as idades que eles até usam muito, mas em termos de competência para curadoria, para saber selecionar aquela informação e principalmente usá-la para criar algo novo, esse é o nosso grande desafio em termos de inteligência interartificial. Não sei se deu para a gente, pelo menos, iniciar essa discussão, mas eu agradeço muito a paciência e a colaboração, a troca com vocês, gente. Danilo, não sei nem como agradecer. Assim, eu estou assim, encantada com tudo que você trouxe e eu tenho certeza que todos estamos. Eu acho que todos vão pensar muito. E já fica aqui o convite, Danilo, para que você já venha com a gente daqui a um tempo, né? Daqui a 2, 3 semanas, porque eu acho que é um espaço importante e é legal saber que a grande parte das pessoas que estão aqui passaram, já foram alunos da SPM, né? Acho que é muito legal, então, saber que a gente está fazendo uma comunidade que continua, né, com o mesmo propósito, né? Então, eu sou muito agradecida a cada um de vocês por estarem aqui, por terem participado e terem, contribuído de uma forma fantástica. Caso tenham alguma pergunta, eu tenho certeza que o Danilo fica aí, né, à disposição para responder alguma coisa, mas esperem que logo, logo nós temos aí a fase 2, né, o segundo capítulo, o segundo, sei lá o que faz a série aí. Com certeza. Muito prazer. Muito obrigada, Danilo. Muito obrigada de alma mesmo. Muito obrigada a cada um de vocês e até breve. Muito obrigada, Danilo. Até, gente. Obrigadão. Parabéns, Danilo. Parabéns, Fátima. Obrigada, que beleza de show. Alexandre, por ter vindo, viu? Obrigada, Claudinha. Obrigada. Foi um enorme prazer. Obrigada a você. Obrigada, parabéns. Obrigado, tchau. Obrigado, Fátima. Obrigado, gente. Tchau a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. E, Kátia, a gente continua se encontrando em reuniões, Kátia. Cara, quando eu entrei aqui e vi você, eu falei, cara, Alexandre vai falar de hoje, né? 2 vezes no mesmo dia. Eu falei assim, não aguento mais te ver. Amanhã ele vai falar isso para mim, Danilo. Não aguento mais te ver. Deixa eu só elogiar, gente. Deixa eu só falar uma coisa incrível. A gente está com a dona Eunice Machado aqui. Tudo bem, dona Eunice? Que mostra que essa discussão não tem lugar, não tem idade, não tem... Vamos esquecer essas características, né, que geralmente as pessoas usam para nos definir, porque a dona Eunice foi minha professora de inglês e está aqui discutindo com a gente no auge da sua longa experiência, né? Sensacional. Obrigado, querida. Um beijo para vocês, gente. Sempre é bom aprender. Muito, muito bom. Obrigado. A todos vocês que têm o Danilo aí, hein? Muito grande por ele. Obrigado, querida. Querido, um beijão para vocês, bom. gente. Esteja sempre com a gente, fique sempre com a gente. É muito bom ter a senhora. Obrigada. Vou estar assim, com todo prazer. Bom, além de... Deixa eu corrigir, né? Ela é uma grande amiga. Professora de inglês ficou lá atrás, né? Obrigado, viu? Tchau para todos, então. Boa noite. Obrigada por ter vindo. Tchau, gente. Obrigado a vocês. Adorei também. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Até. Tchau, Kátia. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. Imagina, um beijo. Tchau, viu? Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada, Cláudia. Danilo, foi show, amei. Foi muito gostoso. Nossa, obrigada, Danilo, obrigada. Você entra em aula agora? Eu vou agora, vou 7h30, tenho 4 minutos para me então comentar.
Um beijo para vocês. Acho que foi muito bom, né? Acho que o pessoal curtiu. Acho que o papo foi ótimo. E assim, de verdade, Danilo, já se prepara para a próxima, por favor. Tá bom. Já vê qual que é o próximo assunto, porque eu acho que é bem legal. Eu vou parar de gravar e depois te mando a gravação. Obrigada por tudo. Tá bom.